Fala galerinha, professor Ariel aqui e eu vim para a gente falar sobre o estudo do gráfico da função quadrática. Certo? Então pessoal, nós já sabemos que uma função quadrática é uma função do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e a diferente de zero. O coeficiente a tem que ser um número diferente de zero. Então, esse coeficiente A, esse coeficiente B e esse coeficiente C são coeficientes reais, são números reais. O coeficiente A, obrigatoriamente, tem que ser um número diferente de zero. Beleza? Como nós já sabemos, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, sempre será uma parábola, o gráfico de uma função quadrática. O que resta nós identificarmos é se essa parábola é uma parábola voltada para cima ou se é uma parábola voltada para baixo. Isso depende exclusivamente do coeficiente A. Beleza? Então, fazer o estudo do gráfico de uma função quadrática é analisar os seus coeficientes. Beleza? Então, no primeiro caso aqui, nós temos o coeficiente A maior que zero e o coeficiente b maior que zero. Beleza? Pessoal, quando os números são maiores do que zero, isso significa que eu estou trabalhando com números positivos. Então, eu tenho o coeficiente A, um número positivo, e o coeficiente b também um número positivo. Ok. Quando isso aqui acontece, nós temos uma função crescente. Beleza? Quando o coeficiente A é maior do que zero, nós temos uma função crescente, certo? Olha só, quando essa função é crescente, essa função admite um ponto mínimo. Beleza? Então, eu sei que o coeficiente A é maior do que zero, então eu dei uma função crescente. Eu também sei que eu estou trabalhando com uma função que admite um ponto mínimo. E esse ponto mínimo é esse pontinho aqui, ó, que é chamado de y-vértice. Beleza? E a condição de existência desse y-vértice é o que nós chamamos de x-vértice. Beleza? Já vou mostrar como encontrar os dois, tanto o x-vértice como o y-vértice. Certo? Observe também que o coeficiente b é um número positivo, é um número maior do que zero. É um número maior do que zero, um número positivo. Observe que quando nós estamos trabalhando com uma parábola, essa parábola ela é dividida em dois ramos. Nós temos o ramo decrescente e nós temos o ramo crescente. Como o coeficiente b é um número maior do que zero, o encontro da parábola com o eixo y fica localizado no ramo crescente, beleza? Então, coeficiente b maior do que zero, então o encontro da parábola com o eixo y fica no ramo crescente, beleza? E esse ponto aqui, o ponto de encontro, é o coeficiente c da função quadrática. O ponto de encontro da parábola com o eixo y é o coeficiente c. Beleza? Nesse ponto aqui, ó, que é o encontro. Então, esse ponto aqui, que é o encontro da parábola com o eixo x. Então, nesse ponto aqui, nós vamos trabalhar com o x' e o x duas linhas. São as duas raízes. As duas raízes da função quadrática é o ponto de encontro da parábola com o eixo x. Eu tenho x' e eu tenho o x duas linhas, que são as duas raízes. Lembrando, pessoal, que como ela encontra duas vezes o eixo x, ó, corta em dois pontos diferentes o eixo x, então nós estamos trabalhando com uma função quadrática que possui duas raízes reais, certo? Lembrando que a função quadrática ela pode ter duas raízes reais, ela pode ter uma raiz ou ela pode não ter nenhuma raiz, certo? Quando ela não tem nenhuma raiz, ela não toca o eixo x, beleza? E o ponto de encontro aqui, ó,
são as raízes, certo? São as raízes. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso determinar o x-vértice, como sendo, ó, a média aritmética das duas raízes. Então, o x-vértice eu posso determinar como sendo a média aritmética das duas raízes. Tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Nesse aqui eu tenho coeficiente A maior do que zero, coeficiente B menor do que zero. Quando isso acontece, nós já sabemos o quê? Nós já sabemos que o coeficiente A é um número positivo, maior do que zero. Então, nós já sabemos que a função é uma função crescente. Nós já sabemos que essa função admite um ponto mínimo. Beleza. Esse ponto mínimo fica localizado aqui, ó. É o y-vértice, né? E a condição de existência do y-vértice é o x-vértice. Beleza. Esses pontinhos aqui, ó, são as duas raízes, né? O x' e o x duas linhas, certo? Esse ponto aqui, ó, que é o encontro, né? É o encontro da parábola com o eixo y, é o local do coeficiente c, é o valor do coeficiente c. Beleza. Observe que o coeficiente b é menor do que zero. Então, o coeficiente b, ele só é menor do que zero quando o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo decrescente. Ó. Observe que agora o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo decrescente. Ó. Ela vai decrescendo até chegar no seu ponto mínimo e começa a crescer. Diferente do que aconteceu aqui. Ó. Ela decresce, decresce, chega no ponto mínimo e começa a crescer. Corta o eixo y no ramo crescente. Aqui ela corta o eixo y no ramo decrescente. Beleza? Lembrando que é uma função crescente também e que essa função admite um ponto mínimo, certo? E as suas parábolas são voltadas para cima porque o coeficiente A é um número positivo. Coeficiente A positivo, parábola voltada para cima, função é crescente e admite um ponto mínimo. Como eu faço para determinar o y-vértice, eu posso utilizar essa formulazinha aqui, né? x-vértice é igual a x' mais x duas linhas dividido para 2. Então, nós conseguimos determinar o x-vértice. Lembrando, pessoal, que o x-vértice ele é a condição de existência do ponto mínimo. O ponto mínimo é o y-vértice. Já já nós vamos ver como determinar tanto o x-vértice como o y-vértice. Terceiro exemplo. Nós temos aqui, ó, coeficiente A negativo, né? Coeficiente A negativo. Então, eu tenho coeficiente A menor do que zero. Menor do que zero é um número negativo. Quando isso acontece, nós estamos trabalhando com uma função, né? Nos dois casos, nós estamos trabalhando com uma função decrescente. Uma função decrescente. Certo? Quando a função quadrática é decrescente, ela admite um ponto máximo. Ela admite um ponto máximo. Beleza. Quem é o seu ponto máximo? O seu ponto máximo é o valor do y-vértice, só que agora o y-vértice está localizado aqui, né? A condição de existência desse ponto máximo é o x-vértice, beleza? Olha só, pessoal. O x-vértice, né, ele muda de nome quando o coeficiente A é positivo ou negativo. Positivo. Eu tenho um ponto mínimo. O y-vértice é ponto mínimo quando o coeficiente A for positivo. Quando o coeficiente A for negativo, né, menor do que zero, o y-vértice é chamado de ponto máximo, beleza? Observe que eu ainda tenho aqui, ó, as duas raízes, o x', né? E eu tenho o x duas linhas, né? Eu tenho o x duas linhas. Eu posso utilizar a mesma fórmulazinha aqui, ó, para encontrar o x-vértice. Soma as duas raízes e divide para 2.
Beleza? Observe também que o coeficiente b, ó, é menor do que zero. Então, observe que a função está crescendo, chega nesse ponto aqui e começa a decrescer, certo? Então, ó, coeficiente b menor do que zero, o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo decrescente, certo? Isso porque o coeficiente b é menor do que zero, o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo decrescente. E esse ponto de encontro aqui é chamado de ponto C, que é o termo independente da função quadrática. É o termo independente da função quadrática. Independente, pessoal, porque o coeficiente A ele vem juntinho com o x ao quadrado. O B vem juntinho com o x. O C ele vem sozinho. Por isso que é chamado de termo independente. Beleza? Continuando. Quarto exemplo. Coeficiente A menor do que zero. Então, nós já sabemos que a função é decrescente. Nós já sabemos que ela admite um ponto máximo. Beleza? Quem é o seu ponto máximo? O seu ponto máximo é o y-vértice. A condição de existência do y-vértice é o x-vértice. Beleza? Esse ponto aqui, ó, são as duas raízes. X' e x duas linhas. Beleza? Esse ponto aqui, ó, é o coeficiente C, que ele é o encontro da parábola com o eixo y. Beleza? Nós já sabemos também que é uma função decrescente e que ela admite ponto máximo. O ponto máximo, o y-vértice. Certo? Quero encontrar o x-vértice? Vou utilizar essa mesma formulazinha aqui, né? Soma as duas raízes e divide para 2. Agora, observe que o coeficiente b é maior do que zero. Maior do que zero, isso indica que o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo crescente. E é o que exatamente acontece aqui, ó. Tá crescendo, né, ó? Tá crescendo os seus valores, né, ó? Então, o encontro da parábola com o eixo y acontece no ramo crescente. O ramo decrescente é esse aqui, ó. Vem diminuindo, certo? Beleza. Então, pessoal, o encontro, resumindo aqui, ó. O encontro da parábola com o eixo x são as suas raízes, certo? O encontro da parábola com o eixo x são as suas raízes. Ah, e se a parábola não encontra o eixo x? Isso significa que ela não tem raiz real. Beleza. O encontro da parábola com o eixo y, né, é o ponto C. É o ponto C. Beleza. Esse ponto aqui, ó, ele pode ser chamado de ponto máximo, né, quando o coeficiente A for menor do que zero. Né? O y-vértice pode ser chamado de ponto máximo quando o coeficiente A for menor do que zero. Certo? E quando o coeficiente A for maior do que zero, o y-vértice pode ser chamado de ponto mínimo. Beleza. Se o coeficiente B for um número positivo, a parábola encontra o eixo y com o ramo crescente. Se o coeficiente B for um número menor do que zero, a parábola encontra o eixo y no ramo decrescente. Beleza? E como eu prometi, né? Vou dar as fórmulas para a gente determinar o x-vértice e o y-vértice. Eu já dei uma aqui, né? Você quer determinar o y-vértice? Aliás, o x-vértice. Então, quero determinar o x-vértice. Você soma o x' com o x duas linhas e divide para 2. Nós conseguimos determinar o x-vértice. Beleza. Mas existe também essa formulazinha, ó. Se eu quero encontrar o x-vértice, eu posso dizer que é menos b dividido para 2a, certo? Então, nós encontramos o x-vértice, certo? Lembrando que o x-vértice é a condição de existência para o ponto máximo ou para o ponto mínimo, que é o y-vértice. Isso depende do coeficiente A. E como eu faço para determinar o y-vértice, né? O y-vértice é menos delta dividido para 4a. Beleza?
Valeu, galerinha!